Hoje, no São Judas Entrevista, eu vou falar com a doutora Lívia Genari. Ela é pediatra, alergista e especialista em neurodesenvolvimento. Então, doutora, quais as principais preocupações das mães nessa época do ano? É criança pegar a gripe? Como prevenir? Pri, essa é a pergunta que vale $1 milhão. E ela tem milhares de respostas. Essa época, as viroses em geral, não é só a gripe. Quando a gente fala de virose, a gente sempre lembra vômito, diarreia, desidratação, mas virose nada mais é do que uma doença causada por vírus. Então inclui gripe, resfriado, todas aquela catapora, mão, pé, boca, todas aquelas doenças que a gente sabe que são causadas por vírus, são viroses. E essa é a época do ano mais comum, porque a gente tem dois fatores que são importantes. O frio faz com que a gente fique mais dentro de casa com as janelas fechadas. Então, uma pessoa doente lá dentro vai dividir aqueles vírus com a galera toda de casa ou da escola, no caso. E o segundo fator é porque a gente tá com o ar mais seco e as partículas estão mais no ar. Então, toda vez que chove, as partículas de poluição e as partículas de poeira vão pro chão. Quando não chove, elas ficam no ar. E lá dentro das partículas, junto com a poeira, com os ácaros, com os bichinhos que causam alergia, tem os vírus também. Então é por isso que a gente fica mais doente. E a maior preocupação das mães, além de pegar doença, é ter que levar ao pronto-socorro. Porque é só você ligar a televisão, ligar um jornal que vocês vão ver as filas. A partir do mês de finalzinho de março, comecinho de abril, as filas do PS aumentam porque aumentam as doenças respiratórias. Então essa é a maior preocupação agora. E aí, quando a gente fala de evitar, a gente tem que pensar contra o que a nossa avó falava, gente. Então, quando bate um ventinho, a avó falava: fecha a janela, põe a meia, põe três casacos. E a gente tem que ir um pouco contra ela nesse momento, porque o que faz com que a gente tenha menos impacto de doenças nessa época do ano é a gente deixar as janelas abertas, expor aquele ambiente ao sol, passar pano úmido e cuidar pra gente não acumular poeira e coisas que podem acumular muito ácaro, muito resto de pele. E uma coisa que é super importante é deixar a criança ser criança. Porque a gente sabe que quanto mais a gente coloca aquela criança numa bolha, a gente impede de brincar, a gente impede de entrar em contato com a natureza, mais doente ela fica, porque a imunidade dela não vai se acostumar a se desenvolver. Então, o maior segredo nessa época é: abre a janela. Então essa que é o segredo mesmo da imunidade, né? Se sujar para ficar mais... Você sabe que eu tenho uma coisa que eu adoro falar e é muito fácil para as mães lembrarem. Então, se você quer um segredo de milhões para a imunidade, anota aí. São 4 S's. Então, para uma criança ter saúde e imunidade boa, ela precisa de sujeira. Então ela precisa entrar em contato com lama, com natureza, com bicho, pôr o pé no chão, com terra. Ela tem que ser criança. Segundo S, sol. Então a criança precisa do sol, não só para saúde, para evitar os vírus, mas também por causa da vitamina D, que saiu agora uma pesquisa no passado da Sociedade Brasileira de Pediatria, e 82% das crianças brasileiras estão com deficiência de vitamina D, porque não tomam sol. E mais alarmante ainda, quase 10% dessas crianças estão num nível de vitamina D tão baixo a ponto de entrar numa doença que a gente chama de raquitismo, que é uma doença gravíssima. Então, a Sociedade Brasileira recomendou a partir do ano passado que todo mundo, até os 18 anos, eu tô falando da pediatria, mas provavelmente todo mundo para sempre, deve tomar vitamina D. Então, o sol é uma dos S's muito importantes para a imunidade. Sabor. Então, tem que ter 4 cores no prato. Aquela comidinha colorida. Variedade, né? Variado. E quando eu falo de 4 cores no prato, não é bala fine. é o verde, é o vermelho, é o branquinho, as cores do alimento mesmo. Sim. E a última é o suor, que é atividade física. Sim. Então a gente precisa manter as nossas crianças ativas e brincando, como criança devia ser, mas não tá sendo mais. Então os 4 S's é o segredo da imunidade. O bom seria ir pro mato, pro interior mesmo. Se você for pensar em todas as orientações que eu tô te dando, era bom mesmo 50 anos atrás. Lembra isso, né? Exatamente. Onde a gente errou, né?
É verdade. E como estimular a criança da melhor maneira para ela crescer saudável? Esses 4S vão ajudar bastante. Então, se a gente tiver isso na mente, a gente tira elas de dentro de casa, tira elas da frente da tela e de cima do sofá e bota elas para brincarem. Mas além disso, a gente precisa lembrar que a criança tem que ser uma prioridade na vida desses pais. Então, a gente precisa olhar para essas crianças, principalmente nós, e eu falo de mim também, que sou uma mãe com uma criança pequena que trabalha fora, que essa criança ela não pode ser mais uma obrigação na sua lista de tarefas, ela tem que ser a sua maior obrigação. Então ela tem que vir antes do trabalho, ela tem que vir antes da rede social, antes do seu repouso, ela tem que ser o foco, principalmente quando ela está em fase de crescimento. Então você precisa chegar em casa e e deixar para lá a cozinha, os pratos, a comida perfeita, a casa arrumadinha e focar nela. Quando os pais têm esse olhar de dedicação e de participação para os filhos, o desenvolvimento rola. Os problemas que aparecem é quando a gente acha que filho é só mais uma obrigação e a gente terceiriza. Então, depois que chega em casa, ainda a gente deixa a televisão cuidar, a gente deixa a tela cuidar porque a gente tá cansado, e a gente acha milhares de desculpas. Mas quando a gente terceiriza a educação dos nossos filhos, e eu não tô falando de escola, porque escola é uma necessidade mesmo. Eu tô falando do tempo que a gente deveria dedicar a eles. Então, à noite, à manhã, a hora das refeições, os fins de semana. Quando a gente participa, tá resolvido. E tempo de qualidade, né? Não quantidade, Exatamente. porque realmente o tempo é curto, né? Para quem trabalha fora, né? E eu vou te falar que eu tenho muitos pacientes, muitas mães que não trabalham fora, que escolheram abdicar da carreira mesmo e cuidar dos seus filhos. Mas elas também caem nesse erro. E é o que você falou, elas ficam o dia inteiro em casa com seus filhos. Mas o tempo de qualidade não existe. É aquele tempo em que ela está perto do filho, mas ela não está com o filho. Não está conectada, né? Exato, ela não está olhando, ela está fazendo outras coisas. E é completamente compreensível, porque as tarefas de casa, elas às vezes são mais demandantes do que o nosso trabalho fora de casa. Mas elas também têm que ter esse olhar. Não é porque eu passo o dia inteiro dentro de casa com meu filho que eu não preciso ter um olhar de tempo para ele. E quais os sinais que para os pais se preocuparem com o desenvolvimento do filho? Se diz em relação ao comportamento materno mesmo. Isso. A gente tem muitos estudos já ligando os transtornos do neurodesenvolvimento, como transtorno do espectro do autismo, TDAH, altas habilidades, dislexia, descalculia, todas essas alterações que estão no mesmo grupo, com genética. Então, tem fatores genéticos muito importantes. Então, quando a gente faz diagnóstico de uma criança autista, a gente vai olhar para os seus pais e, às vezes, a gente encontra um transtorno do espectro do autismo não diagnosticado ou um TDAH. Então, a genética é importante. Mas a gente fala que a genética é só um ponto, é multifatorial. Então, tem influência de outras coisas, como fatores gestacionais. Então, alimentação materna, deficiências vitamínicas, já tem alguns estudos como deficiência de ômega 3, de B12, que ligam, deficiência de vitamina D, mais ou menos, que ligam isso ao aumento da chance na gestação. Aumento da chance da gente ter um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou então o uso de drogas, de substâncias ilícitas, de cigarro e álcool na gestação. Coisas pós-parto, estresse, então um ambiente de casa que aquele bebê fica com brigas, com uma mãe muito estressada, uma mãe que tem uma depressão pós-parto. Tudo isso tá ligado na epigenética, que a gente diz, para aparecimento do transtorno do espectro do autismo e TDAH. E tem aumentado muito os casos de diagnósticos, né? Muito, muito. A gente, de 2023 para cá, aumentou em 300% o diagnóstico de TEA. Isso não é porque os autistas estão aumentando somente. Estão sim, porque adultos autistas estão tendo filhos que podem ser autistas. Sim. Então isso também é verdade. Mas não só isso, a gente está tendo um olhar diferente. A gente faz diagnóstico precoce. Eu tenho no meu consultório uma criança que eu diagnostiquei com 8 meses. Antes a gente conseguia fazer diagnóstico com 5 anos. Olha o que a gente já perdeu. Nossa. Então a gente está fazendo mais diagnóstico agora. E a gente está tendo um olhar, nós como sociedade, um olhar diferente para o autista. Então, há 20 anos atrás, a gente lembrava do autista como o Rain Man lá do cinema, ou como aquela pessoa que
se balançava, que era não verbal. Hoje a gente sabe que o autismo é um espectro tão grande que tem essa pessoa que a gente lembrava. Níveis, né? Mas tem aquela pessoa que se ela não te falar, você não vai saber. Então, por isso que a gente tá vendo tanto diagnóstico. Nossa, que interessante. E qual que é a orientação para evitar atrasos no desenvolvimento? Então, primeiro é reconhecer precocemente. Sim. Então, a gente os pais mesmo terem um olhar atento aos marcos, na consulta do pediatra, sempre perguntar, ele bateu todos os marcos de comunicação, para o pediatra também ficar atento a essas coisas, identificando. E aí, além da gente identificar precocemente para estimular, a gente também precisa lembrar que algumas coisas atrasam o desenvolvimento por si só. Uma das coisas que a gente está vendo uma epidemia de atraso de desenvolvimento é tela. Então, a gente sabe que existe uma epidemia de abuso de telas. E a tela, ela realmente é um fator de atraso no desenvolvimento. Porque enquanto a criança está lá na televisão, ela está deixando de ser estimulada. E aí a recomendação é que do 0 aos 2 anos a gente não use. Mas a gente tem um risco aí, porque quando a gente pensa numa criança de 0 a 2 anos, a gente tem alguns caminhos. Ou a mãe fica com essa criança e a gente espera que ela tenha aquele olhar atento, ou uma babá ou um cuidador da família, ou a escolinha. Quando a gente fala da babá e do cuidador da família, se a mãe não estiver presente naquele ambiente, corre o risco dessa criança ser colocada na tela para que aquela pessoa faça outras coisas. E aí, essa criança precisa de um cuidador atento. E aí, se essa for uma possibilidade, eu sempre aconselho que é melhor escola. Então, eu como pediatra, falo, nossa, mas você vai aconselhar a escola, uma criança na escola fica doente. Sim, gente, mas é muito pior. A gente tem um atraso de desenvolvimento grave, que alguns estudos até chamam de autismo fake, porque parece os sinais de autismo, mas quando a gente vê, é totalmente gerado por um abuso de tela, do que tratar uma gripe, do que usar um antibiótico, um corticoide. Porque na escolinha ela está sendo estimulada com música, com brincadeiras, com interação, socialização. Com outras crianças, isso não é o mais importante. Para 0 a 2 anos a gente só precisa de um cuidador, a gente não precisa de outras crianças. Mas outras crianças são interessantes para aquela criança. E com uma pessoa que está sempre lá dando um ambiente para aquela criança onde ela possa se desenvolver sem ficar num quadradinho. Que daí na tela você não fala só de celular, fica com todos os tipos. É televisão mesmo também, né? Televisão, aquele mundo, os desenhos, todas essas mídias, elas são feitas para viciar o cérebro da criança, principalmente a criança pequena. Então é prazeroso, é bonito, as cores colorido, são fortes, a música é gostosa. Então aquilo libera uma substância chamada dopamina no cérebro da criança, que é o hormônio do prazer. Ela vai querendo cada vez mais. Então, muito cedo não é bom, mas 0 aos 2 um pouquinho anos, mais não. pra frente não tem problema de vez em quando. Isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que do 0 aos 2 anos, 0. Tá. Então, assim, 0, quando eu digo só pode falar no telefone com a família. É a única tela que a criança vê. Sim. A partir dos 2 anos, 1 hora por dia até os 4 anos. 1 hora por dia não contínua. Então, meia horinha aqui, 15 minutos ali, meia horinha aqui. E depois dos 4 anos, dos 4 aos 8 anos, 2 horas. Depois dos 8 anos, eles não falam mais em tempo, mas em supervisão. Depois dos 8 anos, a criança pode assistir controladamente, junto com outro tipo de atividade, mas sempre com um adulto responsável sabendo o que ela está assistindo, pelos riscos que entram depois, né? E a questão do sono, né? A falta do sono, qual que é a importância para a criança? Lembrando que o sono é um dos nossos S's, né? Que eu falei dos 4 S's mágicos. O sono até pro crescimento, né? Exatamente. A nossa avó falava que a gente crescia quando dormia, né? É verdade. Isso é a mais pura verdade. Isso daí é verdade. Isso é a mais pura verdade. Tanto que existe, em algumas épocas, com algumas crianças, a famosa dor do crescimento. Então, a criança deita à noite e começa a dar dor nas pernas. Porque nessa hora, os hormônios do metabolismo, eles estão trabalhando para o crescimento, tanto físico quanto mental. Então, é durante o sono, e em algumas fases do sono, que tudo que a criança aprendeu naquele dia vai se estruturar e entrar na memória. Então, um sono precisa ter consistência, então ele precisa ser contínuo, com poucos despertares, e ele precisa ter uma duração adequada.
Então tem tabelas pra gente saber a duração para cada idade. Os bebês precisam de mais sono do que os adolescentes e assim por diante. O mais importante é que a gente tenha uma qualidade de sono a ponto da criança acordar bem. Porque tem alguns pacientes meus que chegam no consultório e a mãe fala assim, não, mas ele dorme a noite inteira. Como que ele acorda? Irritado, bravo, não quer ir pra escola. Tem alguma coisa errada. Às vezes é alguma coisa física. Então, por exemplo, uma adenoide, que é a carne esponjosa aumentada, faz com que aquela criança respire pela boca, ronque, faça micros despertares à noite, um sono fique agitado porque não consegue respirar. Acorda super cansado no dia seguinte. Um excesso de telas libera tanto hormônio que quando ele vai dormir, primeiro que ele não consegue pegar no sono, então a gente recomenda que a tela seja desligada, todo tipo de luz azul, né, que é aquela luz estimulante para o cérebro, pelo menos 40 a 50 minutos antes de dormir para ter um sono, e a qualidade do sono para uma criança que ficou na tela o dia inteiro é muito prejudicada. Então o sono é um dos fatores primordiais para o bom desenvolvimento daquela criança. Uma criança cansada por qualquer motivo não aprende, não se desenvolve e tem consequentes atrasos com isso. E por isso precisa também de rotina, não é? Uma criança. Exatamente. Se eu pudesse começar, às vezes acontece, né, de eu encontrar uma família muito bagunçada. Então tudo tá errado naquela família, você não sabe por onde você começa. Eu sempre começo pela rotina. Então, rotina serve para um bebê recém-nascido e serve para nós. Então, uma casa sem rotina, onde cada dia acontece as coisas de um jeito, é um lar que vai ser perturbador para uma criança. É um caos, né? É um caos. Se é um caos pra gente, pra criança é pior ainda. A criança precisa de uma coisa chamada previsibilidade. Ela se sente segura sabendo o que vai acontecer. Vocês já repararam que uma criança pequena, principalmente até os 4 anos, ela adora sempre ouvir as mesmas histórias? É verdade. Então ela fica pedindo, mãe, eu quero 3 porquinhos, eu quero 3 porquinhos. Mas você já conhece, mas eu gosto. Ela gosta e se sente segura em saber o que vai acontecer com aqueles porquinhos. Saber o que vai acontecer com a história. Imagina se ela não vai se sentir bem sabendo qual que é a rotina dela. Eu costumo falar que com crianças mais difíceis, aquelas crianças mais explosivas, aqueles temperamentos mais quentes, a gente pode até fazer quadro de rotina. Então, escrever mesmo na geladeira. 8 horas a gente acorda, abre a janela, tudo bonitinho, aí ele vai lá e faz o cheque e participa daquela criação daquela rotina. É muito importante ter rotina para todos os seres humanos, mas quanto menor a criança, mais importante isso. Para a segurança dela. Segurança, exatamente. Muito bom. Tem algum alimento que é um super alimento para criança? Para criança não existe. É claro que vocês já ouviram falar dos superalimentos para nós, e cada hora aparece um superalimento novo. Sim. Só que criança, gente, quando a gente fala de superalimento, a gente tende a falar, então eu vou dar só isso. Entendi. E criança precisa variar. Então ela precisa entrar em contato com nutrientes diversos e saber experimentar. A gente vê uma quantidade absurda de criança seletiva, porque em alguns momentos foi dado o que ela quis. Então, por exemplo, o ovo era a proteína confortável para ela naquele momento. Para os pais não terem aquele trabalho de convencê-la a comer a carne daquele dia, eles vão lá e fazem o ovo para ela. Só que a gente ensina uma coisa muito ruim. Primeiro, que ela pode fazer o cardápio da casa, e segundo, que ela não precisa se esforçar para experimentar aquele alimento novo. E aparece a seletividade. Então, não existe superalimentos porque a gente precisa ter variabilidade. Mas os alimentos que são bons pra gente, também são bons para eles, o ovo, as nozes, né, os nuts em geral, frutas como o abacate. Mas se eu pudesse falar de algo mais importante, é o prato colorido. Então, prato colorido, né? Variar. O arco-íris. O arco-íris. Doutora, e quais dicas que você poderia dar, assim, para estimular os filhos, para os pais estimularem de maneira mais saudável? Olha, uma que eu já falei, mas que eu vou repetir porque ela é muito importante, é a presença, né? É a gente estar lá presente. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu quero que meu filho atinja seu maior potencial. Então eu vou colocá-lo no melhor colégio, bilíngue, eu vou colocá-lo em todos os esportes que eu puder, eu vou investir nessa criança. Só que não sobra tempo pra gente conviver com os nossos filhos. Não sobra tempo para ler um livro, para sentar no chão e brincar, para montar um quebra-cabeça, para conversar sobre o dia, porque a criança tem uma agenda mais cheia que a nossa. Então é claro que o esporte é importante, é claro que o bom colégio é importante, mas mais importante do que tudo isso é a nossa participação nisso tudo. Então, tem coisas que quando a gente está tentando diminuir e tirar as telas das crianças, que isso é uma constante no consultório,
eu dou algumas sugestões. Uma sugestão que funciona muito bem, porque criança tem uma imaginação muito maravilhosa, é a hora da leitura. Então, se eu pudesse dar uma dica de estímulo, é ler. Claro que em cada faixa etária a gente tem livros diferentes e opções diferentes de estímulos, mas ter o hábito da leitura. Porque também não adianta nada a gente falar, eu quero ter um filho leitor, e o seu filho nunca te viu abrindo um livro. O exemplo, ele arrasta, né? Então, talvez instituir o hábito da leitura para toda a família junto. E daí tem também esse entrosamento. Exato. Filho, eu com a Helena lá, a Helena tem 7 anos, minha filha, a gente tem uns livros que ela lê sozinha e tem uns livros mais difíceis e longos e sem figuras, mas para a idade dela, para ela acompanhar, em que eu e ela todas as noites lemos um capítulo. E isso faz com que a gente desligue sempre o celular nesse momento e seja um momento em que a gente fica juntas. Então, a leitura talvez seja uma grande dica pra gente, se a gente quiser diminuir as telas e melhorar os estímulos. E daí tem mais contato, tem o carinho. Tem o colinho. Aquele olhar, tudo, né? Exatamente. Tem aquele abraço de enquanto você lê, você deita aqui no meu colo. Então. É todo um processo. Acho que isso é muito importante. Uma coisa que a gente descobriu muito legal, esse hábito eu criei faz pouco tempo com a Helena. A gente tá gostando de ir em livraria juntas, e aí ela escolhe o próximo livro que ela quer. E aí a gente tá criando uma rotina e começou com algo simples. Então, fica a dica. Ai, que bom, doutora. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Foi muito rica essa experiência da gente trocar essas ideias, porque mãe tá sempre querendo melhorar, né? A gente sempre quer dar o melhor, mas nem sempre a gente consegue ter essa visão de fora do que é melhor. Então, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada por essa orientação. Obrigada a vocês.